Eu, como corretora, eu trabalho nesse mercado há 10 anos, estou procurando um imóvel em São Paulo para comprar. E, meu Deus do céu, que dificuldade é trabalhar aqui no Brasil com esse mercado. E isso me fez entender muito mais o porquê o nosso trabalho é tão valorizado nos Estados Unidos e tão importante. Porque aqui eu estou comprando um apartamento em São Paulo, decidi, olhei vários, trabalhei com mais de 10 corretores, lá a gente só trabalha com um, né? Fiz todo o processo cultural com o reverso na minha cabeça para falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? E mesmo assim, eu não sei se eu estou comprando a melhor opção, eu não sei se eu estou comprando a melhor unidade dentro do mesmo prédio, por exemplo, porque pode ser que exista outra oportunidade naquele prédio de outro corretor que eu nem estou sabendo, ou que só o zelador está sabendo. Isso não acontece nos Estados Unidos. A gente tem um banco de dados único nos Estados Unidos. Então, quando você conversa e escolhe o seu corretor, você fala, eu quero um imóvel de até 400 mil na área residencial, com 3 quartos, com piscina, ou, enfim, com boas escolas. E aí a Michelle consegue, dentro do nosso banco de dados, olhar tudo que está disponível no mercado. 95% dos imóveis vendidos nos Estados Unidos estão nesse banco de dados, a não ser que a pessoa venda direto, venda própria, né? Mas é muito difícil achar essa casa, porque ela vai ter uma plaquinha só na rua e só isso. Então, até o corretor achar vai ser muito difícil. E aí você fala com a Michelle e ela consegue te dar um leque bem filtrado das opções dentro do seu perfil. E esse, eu acredito que seja o nosso maior diferencial. A gente veio de São Paulo conversando sobre isso, porque até agora ela não está. E ela me ligava, você conhece alguém aqui em São Paulo que possa me atender? Porque até agora ela não tem certeza se o preço que ela está pagando está certo ou não, porque até isso a gente consegue ver. Quando a gente entra nesse banco de dados único, que a Priscila comentou, você vai preenchendo esses campos de acordo com o que o seu cliente está buscando. Até coisas do tipo, eu quero casa térrea, eu quero que tenha sistema solar de aquecimento, que tenha um quintal maior. Isso tudo a gente consegue preencher na busca, e aí vai aparecer todas as casas que estão disponíveis. E, com isso, a gente também consegue gerar relatórios do valor real do imóvel. Quanto que esse imóvel vale? O preço está correto ou não está correto? A gente tem informação dos imóveis vendidos também, naquele banco de dados. Então, se eu sei que naquele condomínio X que você quer comprar, eu sei quais foram os últimos imóveis vendidos nos últimos 30, 60, 90 dias, e eu vou falar, poxa, o preço que esse dono está colocando está certo. Ou está falando, não, está muito caro, ou está barato. Então, a gente consegue orientar o cliente dessa forma também, porque a gente tem muitas ferramentas para poder balizar a sua compra, e também quando você vai vender. Durante essa alta que teve, vocês todos acompanharam, né? A alta assim absurda que a gente teve, a gente estava vendendo as casas com ágio. Isso já não está acontecendo mais, porque as pessoas queriam comprar, tinha escassez de imóveis no mercado, o pessoal que precisava mudar ou pagava o que fosse, às vezes 10%, 15% a mais do valor de mercado. Então, tudo é uma questão da oferta e da procura, que é uma coisa extremamente séria e correta lá. E uma coisa que vocês estão vendo ao longo do dia hoje é que, realmente, como imobiliária que somos, a gente acaba sendo a porta de entrada de muitos brasileiros, de muitos investidores. Seja porque ele vai alugar um imóvel e vai passar um tempo experimentando, ele está estudando lá, ainda não sabe se vai morar, não sabe qual bairro que ele vai escolher, seja porque ele quer fazer um investimento numa área ou em outra, ou na área residencial, ou na área de férias. E a gente tem que orquestrar todas as pessoas, as outras empresas que fazem parte desse processo. Porque esse não é um processo de compra e acabou. Você tem que realmente ter um contador, como a gente viu a Carol. Acaba que muitos acabam querendo ter algum tipo de imigrar para os Estados Unidos, então você tem que trabalhar com os advogados, os escritórios de imigração. Como que manda o dinheiro daqui da forma mais segura? Por isso que a gente tem parcerias com empresas como a que a Lígia trabalha, da Manicorp. Como é que faz o financiamento? Você tem a Simone aqui, que é especialista em financiamento imobiliário. Então, a gente tem
que orquestrar todas essas outras profissões, e a gente acaba tendo um time de profissionais altamente qualificados para que você não corra nenhum risco de realmente fazer um investimento errado. Eu tenho a minha licença desde o ano 2000 e atuo com o mercado internacional fortemente desde que começou a crise em 2009. Em 2009, o que os Estados Unidos foi aquela quebradeira geral, todo mundo quebrou, os imóveis foram com preço lá para baixo, foi quando realmente os brasileiros começaram a investir lá fortemente, porque eles tinham dinheiro para pagar à vista, os imóveis estavam muito baratos, e foi nesse período que eu comecei a dedicar tempo integral nessa atividade, e que é o que eu faço até hoje. E, desde então, eu não tenho um cliente arrependido de ter feito esse investimento. Ou o imóvel dele valorizou bastante, ou ele realmente gerou uma renda em dólar bastante interessante, e muitos deles acabam diversificando depois, que é uma atuação, uma área que a gente também atua, que é na área de imóveis comerciais. Tá? A gente tem muitos clientes hoje que compram, por exemplo, prédios de escritórios, shopping centers, ou querem comprar terra, construir casas, construir condomínios. Então, hoje, a gente tem uma equipe muito preparada para atender em todas essas áreas. E também, você imagina, eu vou morar lá, como estávamos falando no começo, o Igor falou bem, a pessoa tem que gerar renda em dólar, tem que gerar renda. Então, a gente vende restaurantes, a gente vende salão de beleza, qualquer negócio que você queira, da mesma forma como existe um banco de dados dos imóveis à venda no mercado, nós temos um banco de dados com os negócios à venda. Floricultura, empresa de contabilidade, você pode falar qualquer coisa, a gente tem acesso e consegue fazer essa assessoria completa também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje, no final do dia, mas eu só queria mencionar isso para vocês.